Abençoada Igreja de Cristo, glorificada e justificada por Ele mesmo, graça e paz. Ele nos ama com amor eterno, creia que com o seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Creia que o único e perfeito sacrifício de Cristo nos tornou perfeitos para sempre. Hebreus 10:14 nos dá esta confiança, certeza, e nos faz descansarmos em Cristo, sabendo que em Cristo somos salvos uma vez e salvos para sempre. Quero aqui, pela sua misericórdia, sua graça, seu príncipe, sempre o anunciando, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína. Estamos em tempo de reforma. Creia que Deus está manifestando no meio da sua igreja uma última reforma protestante. Ou seja, há necessidade de uma grande reforma no meio da igreja de Cristo. Porque muitos estão deturpando a Escritura, muitos estão pervertendo o Evangelho de Cristo e pervertendo a fé dos eleitos, com doutrinas várias e estranhas. Está escrito em Hebreus 13:9. E também por meios de espíritos enganadores e ensinos de demônio. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Pois há uma necessidade de que se haja uma última reforma protestante no meio da igreja. E esta reforma é o próprio Deus que está fazendo através do seu Espírito, através dos seus remanescentes que crê somente nas Escrituras por revelação do seu Espírito. E quero aqui falar um pouco mais sobre o justo e o crente. A diferença entre o justo e o crente. O justo é todo aquele que Deus em Cristo declara justo. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, afirma esta verdade dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, afirma que a nossa justificação está baseada somente na fé e em Cristo, e não em obras ou qualquer outra manifestação que vá contra Cristo e contra a cruz de Cristo. Ou seja, o justo é justificado e vive pela fé. Romanos 1:17 afirma: visto que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 afirma esta verdade. E o crente? Crente é todo aquele que se denomina nome de crente ou gospel, aí no meio evangélico, faz parte até mesmo de uma igreja ou de um corpo que se consideram corpo de Cristo. E muitos estão aí envolvidos com escândalos e são verdadeiramente pedras de tropeço, é uma vergonha para o Evangelho e é uma afronta para o nome de Cristo e para a doutrina de Cristo. Estes crentes, diz a palavra no livro de Tiago, que os demônios é melhor do que estes tais crentes. Em Tiago 2:19 diz: crês tu que Deus é um só, faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Ao passo que nós sabemos que há crente que crê, mas não teme ou treme. Estão aí envolvidos com política, com partidarismo, são verdadeiros facciosos, gostam de contendas, gostam de estar sempre se envolvendo com escândalo. E eles afirmam que muitas das vezes estes escândalos está em nome de Cristo, está em nome do Evangelho. É mentira, à vista que estamos vivendo tempos de apostasia. Estamos vivendo a manifestação e a proliferação intensa
de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores e mestres que estão aí em plataformas de mídias sociais, deturpando as escrituras, pervertendo o evangelho de Cristo em nome de uma teologia enferma, que mais ensina o homem a resistir à soberania de Deus do que dar glória a Deus e reconhecer o poder das Escrituras. Estes são crentes que não temem, porque o verdadeiro crente, ele é justo e justificado, que gloria em Cristo, é uma bênção para o reino, é uma bênção para a igreja de Cristo, e teme a Cristo e vive em santidade e justiça. E não se gloria fora de Cristo e fora da cruz de Cristo. Ele tem o prazer de se gloriar em Cristo, somente em Cristo e na sua cruz. Ao passo que os falsos crentes, os que crêem e não tremem, eles confiam em obras, confiam em sacrifícios. E eles que jactanciam, ou seja, eles se gloriam, eles se acham superiores àqueles que não vivem por obras. A palavra diz em Romanos, no capítulo 11, diz assim a palavra, Romanos no capítulo 11, versículo 6, diz assim: isto é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A palavra diz em Efésios 2:8 que diz: pela graça sois salvos mediante as obras. Não, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a palavra em Efésios 2:9 afirma: não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, obras que Deus mesmo preparou de antemão para que o justo ande nelas. Somente os justos andam nestas obras. Nada tem a ver com as obras aí inventadas pela tradição religiosa evangélica, que pós-reforma se levantou discípulos contra a verdadeira reforma protestante, que declarou os 5 principais pontos de uma reforma que iria se estender com mais profundidade a respeito do verdadeiro evangelho, a sã doutrina de Cristo, principalmente pregada pelo apóstolo São Paulo. E estes pseudos reformadores que se levantaram contra a verdadeira reforma, se insurgem contra as Escrituras, estão sempre buscando versículos na Bíblia para contradizer a fé, a graça, a justificação pela graça e pela fé. Estão sempre buscando versículos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, como se eles fossem judeus, querendo até mesmo judaizar aqueles que, como gentios, foram alcançados somente pela graça e a fé de Abraão, que foi prometida antes da lei. 430 anos antes, o evangelho foi anunciado a Abraão. O evangelho este da graça, o evangelho este da fé, e não os das obras. E estes crentes vivem uma vida sem misericórdia para com o próximo e para com os próprios irmãos das suas congregações. Vive com dificuldades de perdoar ou receber perdão. Vivem confiantes em jejuns, montes, batismos e toda sorte de obras que nada tem a ver com Cristo, nosso único, suficiente Salvador, que nos substituiu totalmente naquela cruz. Ou seja, nós justos e justificados em Cristo, nós cremos que Adão nos matou 100% e não tivemos livre-arbítrio para receber o pecado de Adão. Também nós cremos que sem livre-arbítrio recebemos o benefício do sacrifício de Cristo, ou seja, Cristo nos deu vida totalmente, perdoando todos os nossos pecados. Logo,
como justo, não confiamos na carne. Nós nos gloriamos em Deus, em Cristo. Não confiamos em obras, pois está em alta igrejas que se dizem igrejas, quando na verdade são sinagogas de Satanás. Apocalipse afirma esta verdade. Principalmente aqueles que, de alguma forma, tentam trazer coisa do judaísmo para o meio da igreja gentil. Ou seja, a pessoa já acreditando e pregando, mudando o nome de Jesus aí. É Yeshua, é isso. Não. Nós cremos como está escrito. Nós cremos que o nome que está sobre todo nome, biblicamente, é Jesus Cristo. É o nome pelo qual importa que todos os eleitos sejam salvos. E aí muitos estão mudando o nome de Jesus, o nome de Deus é Yahweh, o nome de Deus mesmo é Eu Sou. Isto ele declarou a Moisés, quando Moisés, enviado por ele, perguntou: e o que direi ao povo de Israel? Qual o teu nome? Quando ele me perguntaram, o Senhor disse: diga, eu sou. Quando Jesus esteve aqui no seu ministério, quando muitos questionaram a sua idade, quando disseram: não tem 50 anos e viste Abraão, Jesus respondeu: eu sou. Eu sou. Este título manifesta a Deus como ele é, o Todo-Poderoso. Deus é, Deus é, Deus é. Eu sou. Este é o nome de Deus. Aos homens em Cristo como Salvador foi dado o nome de Jesus. Mateus diz, o anjo aparece a Maria e disse: e se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Atos afirma que este nome, disse Pedro, importa, pelo qual sejamos salvos. Então, não creia, igreja, em pregadores principalmente judaizantes desta teologia enferma, que vai mais contra a soberania de Deus e exalta o homem, dando ao homem o poder que ele não tem, dando ao homem o poder de apostasia e não poder de crer em Cristo e viver esta verdade. O justo vive pela fé. Igreja de Cristo não se envolve com escândalo, principalmente nos dias de hoje, política. Política está metida no meio do povo de Deus. A palavra no livro de Daniel diz que é impossível o ferro se unir ao barro. Ou seja, há uma mistura de evangelho com política. Não funciona, pois o evangelho verdadeiro está acima da política, porque o verdadeiro evangelho é o que crê em Cristo como único, suficiente Salvador e como soberano dos reis da terra. Apocalipse 5 afirma esta verdade. Igreja de Cristo, fuja mesmo de toda e qualquer manifestação de obras, pois o justo não se gloria em obras. O justo não confia na carne. O justo se gloria em Deus e confia em Cristo e na cruz de Cristo. Quanto ao mais, igreja aí estão aí envolvidas com sacrifícios, campanhas, pregadores que vêm, Deus tem uma palavra para a sua vida, 6 palavras, 3 isso, 3 aquilo, e nada tem a ver com a verdade do evangelho para o justo. O justo vive por fé, independentemente de obras, principalmente as obras da lei. Creia, Igreja de Cristo, que nós somos justificados pela fé, e de fé em fé, de glória em glória, o Senhor nos conduz pelo poder do seu Espírito. Igreja de Cristo, creia que somos nele justificados, chamados para viver em santidade e justiça, glorificando a Deus pelo poder somente da fé que ele repartiu a cada um dos seus eleitos. Creia, Igreja de Cristo, graça e paz.